Olá, pessoas! E aí, tudo em paz? Maravilha! Bom, e chegamos aqui ao nosso segundo vídeo sobre a música da Grécia Antiga, segundo e último vídeo, que vai falar sobre a música desse período, que é considerado assim o marco inicial, né, da música da história ocidental. Tá? Então, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco mais sobre as questões filosóficas e as doutrinas que vigoravam e como, né, o pensamento musical na época acontecia. O primeiro vídeo dessa série sobre a Grécia eu vou deixar no final, né, o link. Eu vou deixar no final desse vídeo aqui. E para você ir para a página que eu vou mostrar agora, o link está na descrição aqui do vídeo, tá? Que lá você encontra as informações bem completinhas e tem vários links, várias coisas legais para você acompanhar ali, tá? A página que eu estou falando é essa aqui, História da Música Ocidental, tá? E agora ela está mais completa, agora que está no segundo vídeo. Tudo que está aqui, ó, no início da página eu falei no primeiro vídeo, então tem muita coisa aqui para você poder acompanhar até a playlist. Então o primeiro vídeo vem até aqui a playlist e esse segundo vídeo vai começar aqui. A gente vai falar um pouco mais sobre a relação da música com o ser humano, com o cosmo, com a filosofia, tudo isso, tá? Então, só para a gente começar aqui, ó, a palavra música possuía um sentido mais amplo, né? Fazia-se música em busca da beleza e da verdade. E o que que acontece? A teoria resistiu mais ao tempo que a prática musical. E na Idade Média chegam basicamente dois tipos de informações: doutrinas sobre a natureza da música, o seu lugar no cosmos, os seus efeitos, e descrições sistemáticas dos modelos e materiais da composição musical. Então, o que que acontece? A gente vai ver que tem um período ali de basicamente 200 e poucos anos, que a música ela começa a sofrer transformações, né? Começa a ter influência da música do sul da Itália, depois que a Grécia se incorpora, né, ao Império Romano, né? E aí o que que acontece? Começa a ter alterações, mas o que estava escrito, né? O que já havia sido escrito sobre a música é o que na verdade vai chegar, né? Vai passar e lá na frente na Idade Média o pessoal vai poder estudar e realmente saber como era a música no período da Grécia Antiga, tá? Então, nesse período em que começa a ter essa fusão, meio que se perde um pouco a característica original, mas depois se descobre por conta das doutrinas, né, e das descrições de composições, tá? Então, na filosofia e na música, os gregos formularam diversos princípios e muitos deles ainda válidos atualmente. Por exemplo, o conceito de série harmônica, desenvolvido por Pitágoras em aproximadamente 500 anos antes de Cristo. Até hoje esse conceito é de fundamental importância ao estudo da música, tá? Outro tópico também muito importante que até hoje é utilizado é o conceito das escalas modais, né? Tem muita gente chama os modos gregos, né? Então tudo isso também são coisas que duraram e, né, por todo esse tempo e que até hoje ainda são conceitos bastante utilizados. Aqui é o Pitágoras. Pitágoras teve uma importância muito grande no desenvolvimento, né, de diversas teorias musicais. Pitágoras e diversos de seus seguidores defendiam que a música e a aritmética andavam juntas, e esse conjunto era considerado a chave do universo espiritual e físico. O sistema de sons e ritmos regidos pelos números exemplificava a harmonia do cosmos e correspondia a essa harmonia, tá? Platão, que foi, né, um dos seguidores de Pitágoras, escreveu muito sobre a música. Timeu e a República estão repletos de ideias sobre música e o seu papel educacional. E muitas dessas ideias influenciaram o pensamento da Idade Média. Tá? Olha o Platão aí. Eu vou deixar um vídeo meu, que é um vídeo antigo, sobre
Sobre a série harmônica também, como link, tá? Como sugestão, para que se você quiser estudar mais um pouco sobre a série harmônica, você vai entender legal. Eu vou deixar o link para esse vídeo no final. Aqui, como eu falei, a gente vai estudar mais um pouco, né, entender como era o pensamento musical na época, mas no primeiro vídeo é que a gente fala um pouco mais sobre os instrumentos, sobre a música, lembrando que o objetivo aqui é fazer com que o aluno ele seja capaz de entender, de ter um pouco do panorama histórico e reconhecer a música do determinado período, no caso da Grécia Antiga. Então a playlist é que vai fazer com que você seja capaz de ouvir e reconhecer os instrumentos e pensar sobre, né, quando ouvir diversas músicas de períodos diferentes, você seja capaz de contextualizar. Então o objetivo desse vídeo aqui é mostrar um pouco mais o pensamento, né, filosófico, musical da Grécia Antiga. Pitágoras e Platão realizaram estudos e defenderam a ideia da música das esferas, uma música feita pelo movimento dos astros, mas que o ser humano não era capaz de perceber, né? Então, eles concebiam essa ideia de que a movimentação, né, de todo o cosmos gerava uma música e que a gente aqui na Terra não era capaz de perceber. E, claro, a gente, né, com o tempo isso vai avançando, né, como a gente começa a perceber, para que o ser humano perceba som, né, precisa haver o quê? A transmissão da onda. E a gente sabe que no espaço não tem o ar, por exemplo, não existiria um meio capaz de transmitir essas vibrações sonoras. Então é por isso que não dá para a gente ouvir aqui, mas com certeza qualquer movimento ele sim é capaz de vibrar algum meio e fazer com que a gente escute, né? Mas eles tinham essa ideia de música das esferas, tá? E que isso também era regido pela aritmética, aquela coisa toda, né? Então para eles tinha uma importância muito grande essa questão dos números com a música, lembrando que a música ela tinha, né, recebia essa ideia de que a música tinha poderes, realizava feitos, e isso depois, mesmo depois da cultura grega, continua funcionando por muito tempo. A gente sabe que existem culturas que dançam para que a chuva aconteça, que cantam para que a chuva aconteça. Culturas que cantam para que o rio suba e a safra seja produtiva. Então tem essa coisa assim né, do feito sobrenatural associado à música. Isso vem desde lá da Grécia Antiga. Aristóteles questionava o papel da música na educação, pois como a música proporcionava prazer, essa arte deveria ser mais apreciada e associada ao tempo livre. Ele escreveu diversas questões importantes sobre o papel da música, e para Aristóteles a música estava intimamente relacionada à poesia. Tá? Então essa é uma outra característica também da Grécia Antiga. O texto, né, muitas vezes determinava o ritmo da melodia que estava acontecendo ali, o ritmo das palavras, né, associado ao ritmo da melodia. E muitas vezes a música tinha essa conotação improvisada e que o texto, né, o ritmo, né, das palavras dava uma conotação de um modo rítmico. Tá? Ptolomeu relacionou de forma muito próxima a música, a matemática e a astronomia, e as suas ideias influenciaram bastante o pensamento medieval. Os gregos discutiam muito as qualidades e efeitos da música no cosmos, na natureza e no indivíduo, pois acreditavam que eram regidos esses três elementos, né, cosmos, natureza, indivíduo e música, esses quatro elementos, eram regidos pelas mesmas leis matemáticas. Essa ideia é conhecida como doutrina do ethos, tá? E isso passa a ter, na Idade Média, uma importância muito grande. A gente vai entender isso aqui um pouco melhor sobre essa ideia, entendendo aqui a doutrina do ethos e a doutrina da imitação. O que acontece? Para Aristóteles, a música imita, representa os estados da alma, paixões da alma, brandura, ira, coragem.
Então, ao ouvir um trecho musical que imita um estado da alma, o indivíduo fica imbuído daquele mesmo estado. Essa ideia é conhecida como doutrina da imitação. Acreditava-se que com o tempo e com a música adequada era possível moldar o caráter de um indivíduo. E muito se discutia sobre o equilíbrio da música e da ginástica na formação e na educação das pessoas. Existia inclusive a seguinte ideia: deixai-me fazer as músicas de uma nação, que pouco me importa quem faz as suas leis. Né? Essa coisa da música e da ginástica é porque se defendia a ideia, Aristóteles defendia muito essa ideia de que deveria haver um equilíbrio, tá? Porque se houvesse música demais na formação e ginástica de menos, o cidadão ficaria com uma sensibilidade mais aflorada. Eles usam no livro o trecho afeminado, tá? Uma coisa que hoje em dia não faz, né, tanto sentido. E que se fosse o contrário, que se tivesse mais ginástica do que música, o cidadão se tornaria violento demais, tá? Então aí precisava acontecer um equilíbrio, eles estudavam muito, defendiam muito essa ideia, né, do equilíbrio da música e da ginástica, né, na formação do cidadão para que isso ficasse equilibrado de uma maneira interessante. E essa história da doutrina da imitação, ela depois é muito usada no período medieval, onde você escolhe determinados modos para transmitir determinadas sensações. Mais para frente, quando o tonalismo ganha força, você também começa a ter determinadas tonalidades associadas a diversas características, diversos estados da alma, como ele cita aqui. Por exemplo, o hino nacional brasileiro é uma música que é composta em Fá maior, e Fá maior é atribuída a essa tonalidade de Fá maior um vigor muito grande, né? Uma espécie de estímulo, e muitos hinos acabam se apropriando dessa ideia, né, de tonalidades maiores, por serem mais vigorosas, e muitos deles em Fá maior, inclusive. Tá? Então, e assim, para você ver como era importante a coisa da música, né, a questão da música na formação do indivíduo, tinha essa máxima aqui que eu acho muito bacana. Deixai-me fazer as músicas de uma nação, que pouco me importa quem faz as suas leis. Quer dizer, você consegue, com o tempo e com essa ideia da doutrina da imitação e da doutrina do ethos, você consegue modelar toda uma sociedade, né? Através da modelagem dos indivíduos individualmente, né? Você começa a ter uma amplitude maior e vai para toda a sociedade. É um pensamento totalmente que eu particularmente acredito, né? Mas que hoje, quando a gente ouve as músicas que estão na mídia muito forte, a gente realmente se pergunta, poxa, o que é que essas músicas estão fazendo com os jovens, com a sociedade, o que é que está, né? Então são elementos bem interessantes para a gente pensar e trazer à tona atualmente. Em 146 a.C., a Grécia se torna definitivamente uma província romana. A partir daí começa a haver uma fusão de sonoridades e instrumentos usados no sul da Itália. E dois autores, vamos dizer assim, escreveram complexos estudos sobre o sistema musical grego. E nesses sistemas você encontra notadamente 7 tópicos. Os autores foram Aristóxeno, que está na mesma época, basicamente, que o Aristóteles e o Platão, e o Cleônides, que na verdade a data dele é incerta, mas já é atribuída a uma coisa assim do século III, né? Coisa século II, século III já da era cristã. E os 7 tópicos que são comuns nesses tratados, vamos dizer assim, muito embora eles tenham uma distância muito grande de um para o outro, eles levam em consideração notas, intervalos, gêneros, sistemas de escalas, tons, modulação, composição melódica. E é basicamente assim que a música chega aos primeiros séculos
da era cristã, séculos I, II e III no Império Romano. Era uma música que tinha basicamente uma linha melódica. A melodia era ligada à palavra, ou seja, o ritmo e a métrica estavam bem associados, né? Da palavra ao da melodia. Melodia improvisada, seguindo fórmulas musicais tradicionais, os modos. Música indissociável do cosmos, da natureza e com uma força capaz de alterar a conduta e o pensamento do homem, né? A doutrina do ethos e da imitação, que a gente viu ali do que se trata. Uma teoria acústica fundamentada, né? Muito baseado nos estudos de Pitágoras. O sistema de formação de escalas, ou seja, os modos que eram utilizados, né? E uma terminologia musical também muito bem definida. Claro, eu não vou ficar aqui no meu vídeo falando, né, coisas sobre as técnicas específicas de como eram os tetracordes e de como isso derivava os modos e tudo mais. Eu acho que isso, se você quer se interessar um pouco mais, né, se quer se aprofundar um pouco mais sobre isso, você vai ali no Grout, no capítulo 1, que ele mostra bastante coisa, ainda assim de uma forma reduzida, né? E lá no Grout você também pode encontrar mais sugestões de bibliografia, tá? O foco aqui da gente é fazer um mini curso, deixa eu voltar a tela aqui para o principal. O foco aqui da gente é fazer um mini curso associando as ideias, né, vigentes nos determinados períodos e os sons, tá? Então é muito legal se você conseguir entrar na página, que o link está na descrição aqui embaixo, e ouvir, né, a sonoridade dos instrumentos, ouvir a sonoridade da música, né, perceber como a palavra estava ali associada à melodia, esse tipo de coisa toda, e registrar essa sonoridade como a sonoridade da Grécia Antiga. Mais para frente, agora eu vou ler novamente o Grout, né? Eu li quando eu estava na graduação, agora eu estou relendo e fazendo pequenos resumos assim, então agora eu vou pegar os primeiros capítulos, né? Os primeiros períodos da era cristã, onde a gente vai ter a ideia do cantochão, né? Que era aquele canto que depois ele passa a ser conhecido como canto gregoriano, mas que existe o canto anglicano, o canto galicano, o canto ambrosiano, tem uma série de sutilezas ali. Então eu vou dar uma lida nesse capítulo lá do Grout, que é muito bacana, eu realmente recomendo. Vou fazer um resumo, vou criar uma playlist e aí daqui para frente a gente começa a estudar o início a música do início da era cristã. Beleza? Os dois vídeos que eu falei, um sobre modos e o vídeo 1, né, da história da música da Grécia Antiga, vai aparecer aqui no finalzinho. E aí, se você quiser conferir, é só ir lá. Beleza? O link para a página está aqui na descrição. E é isso. É para a gente ir devagarinho, ouvindo e pensando. Forte abraço, até a próxima. Muito obrigado. Se não está inscrito ainda no canal, se inscreve, deixa o like aí. Vamos nessa. Valeu.